Vamos começar então nosso estudo bíblico, meus irmãos, com base no Sermão do Monte. Peço que nossos irmãos possam abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 6 até o versículo 8. Então diz assim Mateus capítulo 5, versículo 6 a 8. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir graça, Pai, e misericórdia nesta noite, para que teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, abrir nosso entendimento, venha transformar nossos corações em uma terra fértil a tua palavra. Nós nos inclinamos perante a tua soberania em total dependência do teu Espírito Santo, porque sem ti nada podemos fazer. Nosso intuito é que ao final de tudo apenas o teu nome seja glorificado. Então glorifica o teu nome mais uma vez, fala aos nossos corações de maneira poderosa, Senhor. Glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto do Sermão do Monte é um dos textos mais clássicos do cristianismo, um dos textos mais conhecidos do cristianismo. É a narrativa a respeito do sermão de Cristo à sua igreja, aos seus discípulos, aqui a respeito das bem-aventuranças e de outros temas que se seguem, mas principalmente das bem-aventuranças. Nós vamos analisar as bem-aventuranças sobre os pilares pedagógicos das mesmas. Já estudamos na quarta-feira passada as 3 primeiras bem-aventuranças e nós estamos estudando sobre essa temática, os pilares pedagógicos das bem-aventuranças, estudando sempre um bloco de 3 bem-aventuranças. Então nós estudamos 3, hoje nós estudaremos mais 3 bem-aventuranças, do versículo 6 até o versículo 8. Os pilares pedagógicos das bem-aventuranças. E esses pilares pedagógicos das bem-aventuranças são baseados em 3 pilares. São eles a explicação, a implicação e a aplicação. A explicação significa que nós faremos uma exegese desse texto, dessa bem-aventurança, explicando teologicamente sobre o significado, dentro do Evangelho de Mateus. A implicação significa quais são os desdobramentos consequentes dessa explicação relacionada a toda a Escritura, a teologia bíblica. E a aplicação, que isso tem a ver com a nossa vida. Então, são esses os 3 pilares pedagógicos de cada uma das bem-aventuranças. Os 3 pilares pedagógicos são explicação, implicação e aplicação. Então, vamos para a primeira bem-aventurança de hoje, versículo de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados ou serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Qual é a explicação dessa bem-aventurança, o significado teológico dessa bem-aventurança a respeito da fome e sede de justiça? Antes de ir para a explicação propriamente dita, nós vamos primeiro entender o que não significa essa bem-aventurança, tá? Essa bem-aventurança não está falando de justiça social, tá? Porque alguns cristãos, que são mais de linha política relacionada à questão social, encara tudo na Bíblia relacionado à questão de justiça social. Tá? Então, tanto na Igreja Católica como na Igreja Evangélica, existe uma linha relacionada à política de esquerda. Tá? E isso significa que esses cristãos, que na Igreja Católica são os da teologia da libertação e na linha protestante são os da missão integral, eles acham que Jesus veio prioritariamente ser um defensor dos pobres, dos injustiçados socialmente, tá? E veio resgatar as pessoas que são injustiçadas socialmente e estão escravizadas sobre os poderes políticos. Tá? Então eles acham que Jesus é um libertador político.
Eles acreditam que Jesus veio para libertar Israel do poder político do Império Romano e acabou morrendo. E para essas pessoas que interpretam a Bíblia com a hermenêutica de esquerda, tudo eles enxergam relacionado à igualdade social. Então, por exemplo, esse texto que fala de fome e sede de justiça, eles interpretam como justiça social. Tá? Mas não é disso que Jesus está falando. Se você olhar o capítulo 5 e as demais bem-aventuranças, não está falando de questões sociológicas, sociais, não está falando de questões políticas, de brigas políticas, não está falando de questões materiais, está falando de questões espirituais. E uma outra questão que nós precisamos atentar é que as promessas de Deus para esses bem-aventurados são promessas que vão se cumprir em sua maioria no futuro, na volta de Cristo. O que difere da perspectiva da esquerda, tanto a esquerda católica como protestante, que dizem que nós temos que lutar por uma libertação política ainda nesta terra e com o intuito de alcançar uma plenitude política, uma plenitude social ainda nesta terra. Então, veja que as promessas dizem respeito ao novo céu e nova terra. Porque deles é o reino dos céus, eles serão consolados, eles herdarão a terra, serão fartos, alcançarão misericórdia, verão a Deus, né, e serão chamados filhos de Deus. Ou seja, são promessas para o futuro. Como eu já falei em outra ocasião, o que Deus prometeu para nós aqui nessa terra são 3 coisas: a cruz, o deserto e a graça. Tá? Lembre-se que Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta. Então, o que Deus prometeu para nós nessa terra? Cruz, deserto e graça. Deserto, que são as lutas, as tribulações, as circunstâncias ruins que nós passamos, mas que Deus faz com que tudo isso coopere para o nosso bem. Cruz significa lutar contra o nosso próprio pecado, no sentido de negar a nós mesmos, negar a si mesmo, no processo de mortificação, de matar a nossa natureza terrena, que tem a ver com a nossa santificação. E graça significa a assistência do Espírito Santo, as primícias do Espírito, que Paulo fala em Romanos capítulo 8, a assistência do Espírito Santo que intercede por nós, nos consola, nos dá força, derrama o seu poder, nos dá dons e talentos, e derrama sobre nós a sua graça, até que Jesus volte. Agora, promessas de uma felicidade plena aqui na terra, ou resolver nossos problemas, Deus não prometeu isso. A solução final de nossos problemas é quando Jesus voltar. Por isso que as promessas estão no futuro. Então, não tem a ver, realmente não faz sentido a hermenêutica dos cristãos de esquerda quando leem esse texto. Então, fome e sede de justiça não é justiça social. O que significa então essa fome e sede de justiça? Significa ter fome de ser justo, porque uma vez que você reconhece a sua miséria espiritual, bem-aventurados humildes de espírito, versículo 3. Você reconhece e admite a sua miséria espiritual. Versículo 4. E você chora por causa da sua miséria espiritual e se torna uma pessoa mais mansa com os pecados dos outros por causa da sua miséria espiritual. O resultado disso é que você vai ter sede, você vai ser sedento de ser liberto totalmente de seus pecados. É como Paulo exclamou em Romanos capítulo 7. Em Romanos capítulo 7 ele diz: ai de mim, porque ai de mim que habito neste corpo desta morte. Ou seja, ele está falando que o bem que ele quer fazer ele não faz, o mal que ele não quer fazer ele faz, e ele se desespera e ele exclama para que Deus o livre desse corpo mortal. Mas tragada foi a morte pela vitória, onde nosso corpo vai ser transformado no corpo glorificado, está escrito em 1 Coríntios 15. Ou seja, quando Jesus voltar, essa sede que nós temos de ser justos será realizada, nós seremos saciados, porque nós seremos semelhantes a Ele. Tá? Então, todo verdadeiro crente tem sede de ser parecido com Jesus, sede de ser justo em suas práticas e em seu caráter. Tá? Essa fome e essa sede de justiça vai se cumprir quando Jesus voltar. Então, o que significa? Tá? Quais são os pilares pedagógicos dessa bem-aventurança? O primeiro pilar pedagógico dessa bem-aventurança, que é a sua explicação, significa que ter fome e sede de justiça é desejar ser justo. Tá?
Desejar ser justo porque nós odiamos o pecado. Nós abominamos o pecado. A explicação ainda sobre essa sede de justiça significa ter sede de um mundo justo. Tá? Sede de um mundo justo significa sede que você seja justo e que seu irmão em Cristo seja justo, seu semelhante seja justo. Sede de um novo mundo, em outras palavras. Sede de um mundo transformado. Eu não estou falando aqui de sonho daquela utopia retratada pela esquerda, pelo progressismo, aquela utopia retratada pela aquela poesia da música do John Lennon, né? Imagine, e tantas outras questões relacionadas a isso, onde as pessoas acreditam que nós vamos viver aqui ainda uma época de paz com todo mundo, todas as nações. Também é uma visão muito do pós-milenismo, a visão escatológica do pós-milenismo. Não, eu estou falando aqui o desejo de se cumprir as promessas de Deus relacionadas à igreja, que um dia Deus vai transformar a igreja numa igreja santa, numa igreja justa, purificada, e nós viveremos com Cristo no novo céu e na nova terra, ou seja, num mundo justo, num mundo purificado, aonde não entrará mais maldição alguma, como está escrito em Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 22 diz que na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, jamais entrará maldição alguma. Então, muito bem, meus irmãos, nós temos aqui a explicação dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O que significa ter fome e sede de justiça? Significa desejar ansiosamente ser justo, ser parecido com Cristo. Desejar um mundo justo, viver em um mundo onde não há pecado. Isso Deus vai cumprir. Tá? Então, isso significa, em terceiro lugar, sede da justiça de Deus. Sede que se cumpra a justiça de Deus. Meus irmãos, veja, não é errado nós desejarmos que Deus cumpra a sua justiça, vingando a igreja e castigando devidamente o mal. Tá? Não é errado nós desejarmos isso, não. Por exemplo, se fosse errado desejar que Deus castigue todo tipo de injustiça, então seria errado desejar que Jesus volte logo para o juízo final. Ele vai voltar para trazer o novo céu e a nova terra, mas também para trazer condenação sobre os ímpios. Se fosse errado desejar que Jesus cumpra a sua justiça. O que é errado é você desejar isso porque o seu orgulho foi ferido, desejar isso simplesmente por um egoísmo, ou desejar que Deus derrame a sua ira sobre a pessoa que está te perseguindo. Você tem que orar pela pessoa que te persegue, no sentido de orar para que ela conheça o Evangelho, orar para que Deus a converta e a convença do pecado. Mas nós devemos sim desejar e orar que Jesus volte logo e ele cumpra toda a justiça no dia do juízo final. Tá? Veja, isso um cristão maduro consegue equilibrar essas coisas. O cristão imaturo, ele não consegue equilibrar essas coisas. Ou ele deseja a justiça de Deus a ponto de esquecer de amar o próximo, ou ele ama tanto a humanidade que esquece de desejar que Deus seja justo e venha vingar a igreja. Então, o que significa ter fome e sede de justiça? Você vai entender isso quando você, por exemplo, percebe, quando você ouve notícias como em países comunistas, países fechados, países muçulmanos, onde há muito abuso sexual de crianças, exploração sexual de crianças, morte de inocentes, morte aos cristãos, onde há tanta injustiça. Quando você ouve esses relatos, vem um desejo imediato que Jesus volte logo, que Deus volte logo e que se cumpra toda a justiça. Tá? E isso é bíblico porque nós não devemos nos vingar, nós mesmos sermos os vingadores dessas coisas, os justiceiros, ou nos vingar nós mesmos pelas pessoas que nos machucam. Mas devemos entregar aquele que é justo e que é dono de toda a justiça e haverá de julgar o mundo. Tá? Como está escrito em Romanos capítulo de número 13, que nós devemos entregar a vingança ao Senhor, porque Ele é o vingador, não nós. Tá? Então, Ele é que é um Deus justo e julga na medida certa. Nós não sabemos julgar na medida certa.
Então o que significa ter fome e sede de justiça? Significa desejar ser justo, desejar um mundo justo e desejar que Deus cumpra a sua justiça diante de tanta injustiça que há no mundo. Essa é a explicação. Qual é a implicação disso? Então, veja, os pilares pedagógicos das bem-aventuranças. Os pilares pedagógicos dessa quarta bem-aventurança, que os que têm fome e sede de justiça. Quais são os pilares pedagógicos? Explicação, implicação e aplicação. Já vimos a explicação, né, do que significa ter fome e sede de justiça, e também veremos o significado da promessa de Deus sobre essa bem-aventurança. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Significa que Deus ele não vai cumprir essa promessa agora. Como nas demais bem-aventuranças, o verbo está no futuro, é uma promessa futura. Então, enquanto nós estivermos nessa terra, nós continuaremos sendo injustos, tendo uma natureza pecaminosa, vivendo num mundo injusto e presenciando injustiça. E tendo a sensação de que Deus está demorando para executar a sua justiça. Tá? Mas nós temos a promessa de que um dia essa sede, essa ansiedade de ver toda a justiça cumprida vai ser realizada. Tá? Essa sede de ser parecido com Jesus, a sede de viver num mundo justo, a sede de ver a justiça de Deus cumprida, isso vai ser saciado no tempo certo. Essa é a explicação. A implicação disso? A implicação é que por mais que nós desejamos ser como Cristo, ainda nessa terra nós ainda nunca alcançaremos a plenitude de uma vida santa, né? Então nós temos que entender que nós estamos em constante processo de santificação. Mas nós temos como outra implicação a certeza de que um dia Deus vai cumprir essa promessa. Então veja, meus irmãos, quantas vezes nós nos frustramos diante de nossas fraquezas e pecados, olhamos para nós mesmos e percebemos a miséria que há dentro de nós em nossas práticas, cometemos pecados contra Deus que nos sentimos profundamente frustrados diante daquilo que nós desejamos ser. Né? Nós temos a promessa de que um dia Deus vai nos transformar. Tá? Qual é a aplicação disso? Não estranhe, não ache estranho a sede que você sente de que Deus venha derramar a sua ira sobre toda a perversidade. Não ache estranho a sede que você tem desesperada de ser semelhante a Deus, de ser justo, ser como Cristo. E não ache estranho você desejar um mundo justo. Tá? E uma outra aplicação é mantenha o foco escatológico. Se as promessas de Cristo são para o futuro, então nós com paciência aguardamos, como diz Paulo em Romanos 8. Porque nós fomos salvos não na promessa do agora, como muitas igrejas pregam constantemente. Venha para Jesus e seja feliz aqui e agora. Tá? A promessa é escatológica para o futuro. Por isso que Paulo diz que na esperança nós fomos salvos, esperança da glória de Deus, ok? Se você manter o foco nessa vida, você vai ser uma pessoa extremamente infeliz, porque você nem vai estar curtindo o mundão como os mundanos curtem, você vai estar se privando dos prazeres deste mundo para tentar agradar a Deus, só que ao mesmo tempo você não mantém o foco no futuro, então você vai passar as tribulações dessa vida, enfrentar a sua cruz, de negar a si mesmo, e ainda não vai ter esperança no futuro, vai ficar o tempo todo na expectativa de que Deus te dê livramento nessa terra, de que Deus te abençoe nessa terra, e isso não vai acontecer de maneira plena, então você vai ser uma pessoa frustrada, não se alegra nem aqui, nem lá. Nem se alegra como os mundanos que se alegram no pecado, e nem se alegra na esperança da glória de Deus. Então você vai ficar ali no meio termo, e vai ser de fato uma pessoa muito infeliz. Por isso que Paulo disse que se a nossa esperança se limitar a este mundo, nós seremos os mais infelizes dos homens. Qual é o diferencial do cristianismo? O diferencial do cristianismo é a certeza da vida eterna, a esperança da glória de Deus, a esperança de um mundo melhor. Então, enquanto as pessoas, os filósofos, a política, tudo isso tenta construir na teoria a perspectiva de um mundo melhor, nós já temos essa certeza. Temos que nos agarrar a essa certeza. Então, como
como diz Santo Agostinho, que nossos olhos têm que estar aqui nessa terra, nessa cidade, né, dos homens, mas ao mesmo tempo na cidade de Deus, que é a Jerusalém Celeste. Vamos seguir então, meus irmãos, temos aqui a explicação, a aplicação, a implicação e a aplicação dessa bem-aventurança. Os pilares pedagógicos das bem-aventuranças. A explicação, já demos, a implicação, já demos também, e a aplicação. Agora vamos para a quinta bem-aventurança. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O primeiro pilar pedagógico dessa bem-aventurança é a explicação dela. Qual é a explicação dessa bem-aventurança? Significa ter misericórdia, significa ter compaixão da miséria do outro. O que é ser misericordioso? O que é misericórdia? Misericórdia significa ter compaixão da miséria do outro. E onde nesses textos nós encontramos miséria? No versículo 3. Bem-aventurados os miseráveis de espírito. Então, quando você admite a sua miséria espiritual, você tem uma forte tendência a ser mais complacente e compassivo com a miséria do outro. Uma vez que você entende que Deus foi misericordioso para com você, então você vai ser mais paciente e tolerante com o pecado dos outros. Meus irmãos, como o cristianismo é uma religião de uma ética, um padrão ético bastante elevado, e tem que ser assim porque o nosso padrão ético é o próprio caráter de Deus, e como o Antigo Testamento enfatiza bastante a questão da obediência à lei para entrar na Terra Prometida, e por causa então de uma interpretação, de uma hermenêutica imatura, superficial, a tendência dos cristãos em geral a tendência ao legalismo, tanto para si como para com os outros. Uma tendência ao legalismo. E é diferente de uma tendência à piedade. Qual a diferença do legalismo para a piedade? A piedade, meus irmãos, onde Paulo fala para Timóteo, por exemplo, que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade é que é proveitosa. O que é a piedade? A piedade é um desejo constante de obedecer a lei de Deus como gratidão, como uma resposta ao que ele fez na cruz. Isso é piedade. O que é legalismo? Legalismo é um desejo constante de obedecer a lei de Deus com medo de Deus castigar agora e no porvir. Tá? Você se torna um cristão legalista, tentando obedecer a lei de Deus para ser salvo. Consequentemente, quando você está andando na linha, quando você acha que você está obedecendo a lei de Deus, então você tem a tendência de se tornar um juiz e um fiscal da vida dos outros. Então, no geral, os cristãos têm uma grande tendência ao legalismo. Tá? E essa é a impressão que as pessoas do mundo têm de nós. A impressão que as pessoas do mundo têm de nós não é que nós somos pessoas simpáticas, amorosas, complacentes, misericordiosas. O mundo não tem essa impressão de nós. O mundo tem a impressão de que nós somos fiscais espirituais, o tempo todo corrigindo, o tempo todo dando lição de moral. Tá? Nós temos que entender que um ímpio, uma pessoa perdida, a própria consciência dela já a acusa de noite. O que elas precisam é ouvir a respeito do evangelho do amor de Deus. É claro, não se pode falar do amor de Deus sem falar da sua justiça, para que a pessoa entenda a gravidade. Mas você não vai ficar dando lição de moral sobre um pecado específico dela. Quando você evangeliza uma pessoa, um ímpio, você fala de maneira geral que ela é pecadora, assim como nós todos. Né? E você se coloca no lugar. Todos nós somos pecadores e merecemos a ira de Deus. Mas Deus nos ama tanto que enviou seu Filho. Resumindo, é assim que nós evangelizamos. Mas, de fato, as pessoas têm uma impressão de que os crentes são legalistas, são moralistas, gostam de dar lição de moral. Mas quando você tem uma visão profunda da miséria que tem dentro de você e do quão miserável nós somos, de fato nós teremos a tendência a sermos mais pacientes. E para você ter uma concepção da sua miséria com mais agudez, é necessário você ter uma vida de consagração a Deus. Porque quanto mais próximo da luz, mais você enxerga a sujeira. Quanto mais próximo da luz, mais a luz vai mostrar a sujeira que há dentro de você.
Quanto mais longe da luz, mais você fica cego quanto à sua sujeira e você vai ter uma tendência ao moralismo, ao legalismo. Tá? Por exemplo, quando Isaías teve a visão de Cristo glorificado, imediatamente ele percebeu a sua miséria. Ele percebeu a miséria da sociedade em que ele vivia. Né? Então, busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus na leitura e na palavra, para que Deus mostre a sujeira que tem dentro de você e você aprenda a ser mais misericordioso com o erro do seu irmão. Nós, infelizmente, temos uma tendência, nós estamos sempre prontos, nós estamos sempre armados para massacrar o outro quando o outro é pego em algum pecado. Nós somos extremamente intolerantes com o pecado do outro. Então, para nós sermos mais complacentes, compassivos, tolerantes, nós precisamos estar focados na nossa própria miséria. Então, qual é a explicação dessa bem-aventurança? Significa ter misericórdia, ter compaixão da miséria do outro. Tá? E qual é a explicação da promessa? Versículo 7. Porque alcançarão misericórdia. Nós somos bem-aventurados porque, de fato, nós alcançaremos misericórdia, porque Deus ele olhou para a nossa miséria. Tá? E alcançar essa misericórdia, isso vai acontecer de maneira plena quando Jesus voltar. Mas ele já olhou para a nossa miséria. E qual é a nossa miséria? Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, deixa claro sobre o que é a nossa miséria. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, segundo as inclinações da carne e do pensamento, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo os filhos da ira, os filhos das trevas, dos quais nós também andávamos outrora. Ou seja, nós éramos filhos da ira, filhos das trevas, andávamos sob o poder de Satanás, do mundo, estávamos mortos espiritualmente em nossos delitos e pecados, andando segundo as inclinações da carne e dos pensamentos. Era essa a nossa situação. Então, para uma pessoa nos salvar, teria que ser uma pessoa muito misericordiosa. Por isso que Efésios 2,4 fala que, mas Deus sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor, foi necessário Deus agir com riqueza de misericórdia. Qual é a implicação disso? Qual é a implicação dessa bem-aventurança? A implicação é que o crente ele deve ser mais compassivo, mais misericordioso com o pecado do outro, porque o crente conheceu a misericórdia de Deus. O ímpio não consegue ser misericordioso nesse sentido. Quando a gente fala em misericórdia, a gente está pensando, o que vem à nossa mente? Uma pessoa dando sopa para uma pessoa que está passando fome, não é? Essa é a nossa perspectiva de misericórdia que está no nosso inconsciente, no geral. Pense em ser misericordioso com o seu próximo. Já pense em alguém dando comida para os mais pobres. Misericórdia vai muito além disso. Muito além disso. Misericórdia é você ter paciência com aquela pessoa que tem o defeito que você mais odeia. Você ter paciência com a pessoa que fala mal de você, que é injusta, que é ingrata a tudo que você fez por ela. Então isso vai exigir de você misericórdia. Vai exigir de você misericórdia. Tá? E qual é a aplicação? A primeira aplicação disso devemos nos arrepender de nossa intolerância com o pecado dos outros. Devemos clamar a Deus por ajuda para que Ele nos ajude a sermos mais misericordiosos. E devemos constantemente olhar para a cruz de Cristo, porque quando nós olhamos para a misericórdia de Deus, então nós teremos mais força para sermos mais misericordiosos uns para com os outros. Tá? E qual deve ser o limite da misericórdia? Até quando eu devo ser misericordioso com meu irmão? A resposta está no seguinte: se eu tenho que imitar a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus para conosco, ela dura quanto tempo? Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Vamos então para a outra bem-aventurança, que é a última que nós iremos ver hoje, está no versículo de número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quais são os pilares pedagógicos dessa bem-aventurança? Lembrando que os pilares pedagógicos são 3. Explicação, implicação e aplicação. Vamos para a explicação. O que significa ser limpo de coração? Dentro da teologia dos evangelhos e das cartas, significa ter um coração regenerado, um coração transformado.
Jesus disse que só vai entrar no reino dos céus aqueles que nascerem de novo. Está escrito em Tito, capítulo de número 3, que nós fomos regenerados pela palavra de Deus. Está escrito também em Tiago, capítulo 1, que nós fomos regenerados e lavados pela palavra de Deus. Está escrito também no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, que nós já estamos limpos. Nós já estamos limpos. Os discípulos de Jesus já estavam limpos. Jesus disse para os discípulos lá em João 15, 3, vós já estáis limpos. Nós já estamos limpos. Significa regenerado. Significa que nós nascemos de novo. Não é limpo no sentido de pureza moral, porque isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer um dia. Mas só poderá ver a face de Deus, do Deus Filho especificamente falando. Só poderá ver Cristo face a face aquele que experimentar a regeneração. Aquele que nasceu de novo, é o que diz o texto. Bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados que nasceram de novo, porque eles verão a Deus. Isso está em conformidade a Hebreus capítulo 12, versículo 14, aliás, que nós devemos buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Está escrito em 1 de João capítulo 3, versículo 2, que nós seremos semelhantes a Ele porque o veremos como Ele é. Está escrito em 1 de Coríntios capítulo 13, versículo 12, que nós ainda o veremos face a face. Então, de fato, nós vamos ver a Cristo, porque nós recebemos a regeneração. Essa é a explicação. Qual é a implicação disso? A implicação é que felizardo realmente nesse mundo é só uma pessoa que nasceu de novo. Porque uma pessoa que conquistou fama, dinheiro, conquistou tudo o que ela sempre quis, mas não nasceu de novo, ela é uma pessoa infeliz aos olhos de Deus. Por mais que ela não enxergue assim, mas ela é. E aos olhos de Deus, feliz realmente é uma pessoa que nasceu de novo, porque ela vai ter a chance de ver Cristo face a face e viver na glória eterna. A outra implicação é que nós temos a certeza de que nós veremos Cristo face a face. Essa é a nossa esperança, a nossa expectativa. Por último, e qual é a aplicação disso para nossas vidas? Alegre-se porque você nasceu de novo, e significa que você é alvo do amor de Deus, porque Deus só transforma, só faz nascer de novo os seus eleitos. Isso significa que você é um eleito de Deus, um predestinado por Deus, porque Ele te amou antes da fundação do mundo. As pessoas ficam discutindo predestinação, enquanto a Bíblia fala de predestinação apenas para alegrar o coração dos eleitos. Mas os eleitos ficam angustiados, perguntando, mas o meu parente não vai ser salvo? Será que ele é eleito? Será que ele é salvo? Não, meu parente? Ou então fica em debates teológicos, quando na verdade Deus revelou na palavra a predestinação para nos alegrar. Porque nós somos alvos do amor de Deus. Não ficar como Pedro falou a respeito de João, e quanto a este, né? Então nós devemos olhar para a predestinação, não para perguntar, e quanto àquele, quanto a este? É olhar para nós mesmos e dizer, nossa, então eu sou de fato alvo do amor de Deus. Então se alegre, porque Deus te amou e por isso que você nasceu de novo. Mantenha o foco na esperança da glória de Deus, na esperança de encontrar Cristo um dia face a face. Essa é a aplicação. Então nós vimos hoje, meus irmãos, os pilares pedagógicos das bem-aventuranças. Quais são esses pilares? Isso significa que para você entender as bem-aventuranças de maneira correta e apropriada, dentro de um pilar pedagógico adequado, você tem que olhar esses 3 pilares. Explicação, entender o que significa aquela bem-aventurança, o que Jesus quis dizer com aquela palavra. Implicação, ou seja, o que isso tem qual é o impacto, quais são as implicações dessa bem-aventurança para o restante da teologia bíblica. Como essa bem-aventurança se relaciona com a teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento, são as implicações teológicas. E a aplicação, que isso tem a ver com nossas vidas, com o nosso caráter, até que Jesus volte. Então esses são os pilares pedagógicos das bem-aventuranças que nós vimos hoje. Vamos orar para encerrar este momento. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra, Pai, pedir que o teu Espírito Santo nos ajude a lembrar de tudo o que foi dito, para que possamos ter ânimo, alegria e esperança da glória, que nossos corações não venham estar presos a este mundo. Nos ajuda, Pai, eleva-nos à montanha mais alta do que nós, eleva-nos a uma expectativa madura, bíblica, e que é o ideal, olhar para a glória, olhar para o futuro. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a nos desprender deste mundo e estar com corações focados na glória. Nos dê uma noite de paz em tua presença, um resto de semana abençoada, Pai. Nós te pedimos tudo isso
em nome de Jesus, Senhor. Te pedimos também em favor dos enfermos, em favor do pai da Gabi, que ainda está com febre, com alguns sintomas ruins, que o Senhor tenha misericórdia, restaure a saúde dele, Pai, restaure também a saúde da Margarida, que está com Covid, que o Senhor venha recobrar o seu ânimo físico, Pai, venha a restaurar a sua saúde, também da Marcela, do irmão da Marcela, que está com febre, os 3 estão com Covid, que o Teu Espírito Santo possa recuperar a saúde deles, Pai, e tão logo voltar à vida normal. Te peço também pelo amigo do irmão da Marcela, que foi infectado também, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e venha restaurar sua saúde e, acima de tudo, que ele venha ter um encontro profundo contigo. Consola o coração da Gabi, que perdeu o seu avô, Pai, de ontem para hoje, que o Senhor tenha misericórdia dela, que o Senhor console o coração dela, Pai, fortaleça, que ela sinta a Tua presença, consolando tanto ela como a família, como o pai dela, se com a família da Gabi, Pai, e fortaleça neste momento, Pai. Continua nos abençoando, Pai, e te pedimos que o Senhor venha restaurar todas as coisas, restaurar a economia, restaurar, Pai, nosso país desta crise sanitária e continuar, meu Deus, conservando o nosso país e crescentemente como um país conservador nos princípios cristãos, Pai. Que o Senhor abençoe o nosso presidente, que seja preservado, Pai, porque de fato ele defende causas cristãs, Pai. Que o Senhor venha livrá-lo do mal, Pai, livrá-lo de todo mal, de toda artimanha do diabo, protegê-lo da sabedoria na administração de nosso país, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero agradecer a presença de todos os irmãos que estão nos assistindo. Peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam serem alcançadas pela palavra de Deus. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes. Acesse o site da nossa igreja para você conhecer melhor a nossa igreja, quem sabe visitar a nossa igreja quando as coisas voltarem ao normal. Então, ipbdiadema.com.br, ipbdiadema.com.br. Que Deus nos abençoe ricamente. Um grande abraço a todos.